Era uma vez uma cabra velha, ela tinha 7 filhos, ela os amava tanto quanto apenas uma mãe pode amar seus filhos. Ela iria para a floresta, trazer ervas e galhos para o almoço. Ela chamou todos os seus filhos e os alertou para ter medo do lobo malvado. Ele muitas vezes finge, mas você pode reconhecê-lo imediatamente por sua voz rude e patas pretas. As crianças entenderam tudo e garantiram à mãe que tomariam muito cuidado. A velha cabra partiu calmamente. Pouco tempo se passou. De repente, alguém bateu na porta e gritou com uma voz rude que as crianças deveriam abri-la imediatamente, mas as crianças da voz áspera perceberam que era um lobo. Eles responderam que não era a voz da mãe, a voz dela era gentil e fina, e essa voz era muito grosseira, o que significa que era um lobo. Então o lobo foi até o comerciante e comprou um grande pedaço de giz. Ele comeu e sua voz ficou fraca. Ele voltou, bateu na porta e em voz baixa pediu às crianças que abrissem. O lobo colocou a pata na janela e esperou, e as crianças a viram, e responderam que as patas da mãe não eram pretas, mas brancas, o que significa que era um lobo. Então o lobo correu para a padaria e pediu para lhe dar um pouco de massa. O lobo ungiu sua pata com a massa. O vilão se aproximou da porta pela terceira vez, colocou a pata branca na janela e bateu. Eles viram nas crianças que a pata era branca, e pensaram que era a mãe deles. Eles abriram a porta, mas havia um lobo na frente deles. Eles ficaram com medo e começaram a se espalhar em todas as direções. Uma criança pulou debaixo da mesa, outra na cama, a terceira no fogão, a quarta na cozinha, a quinta no armário, a sexta embaixo da pia e a sétima se escondeu no relógio de pêndulo. Mas o lobo encontrou todos eles, abriu suas mandíbulas e engoliu um por um. Só uma coisa que ele não encontrou: o mais jovem, que se escondeu no relógio. Depois de se fartar, o lobo foi embora. Ele se esticou em um prado verde sob uma árvore e adormeceu. Logo uma velha cabra voltou da floresta para casa. Oh, o que ela viu lá! A porta estava escancarada. A mesa, as cadeiras, os bancos foram derrubados, a pia quebrada, travesseiros e cobertores jogados da cama. Ela começou a procurar seus filhos, mas não os encontrou em lugar nenhum. Chamei-os pelo nome, mas ninguém respondeu. Ela foi até o relógio e, em resposta, ouviu-se uma voz fina da criança mais nova. Ela o tirou de lá, e ele disse que um lobo veio e comeu todos. Como a cabra chorava por seus pobres filhos, finalmente ela saiu de casa, e a cabra mais nova correu atrás dela. Ela veio para a campina. Viu, um lobo estava deitado perto da árvore e roncava tanto que os galhos tremiam. Ela olhou para ele de todos os lados e viu que em sua barriga inchada algo se movia e se debatia. Ela imaginou que fossem seus filhos e ficou muito feliz por eles ainda estarem vivos. Ela disse ao garoto para correr para casa o mais rápido possível e trazer uma tesoura, uma agulha e linha. Então a cabra cortou a barriga do lobo com uma tesoura, e daí um cabrito tirou sua cabeça. E então os outros pularam, todos os 6, e nada de ruim aconteceu com eles. Que alegria foi! Eles começaram a abraçar a mãe, pular e dançar. Então o velho bode disse que seria bom dar uma lição ao lobo enquanto ele ainda estava dormindo. Eles puxaram pedras e as enfiaram na barriga do lobo. Um velho bode costurou a barriga, mas ele não percebeu nada, nem se mexeu. O lobo dormiu, pôs-se de pé e sentiu tanta sede na barriga que decidiu beber a água do poço. Ele mal se aproximou do poço, curvou-se sobre a água e pedras pesadas o puxaram para o fundo do poço. 7 crianças viram isso e começaram a dançar de alegria com a mãe. Foi assim que eles ensinaram uma lição ao lobo mau. Era uma vez uma menina simpática. Ela era doce com todos que apenas a viam, mas ela era a mais linda e querida de todas para sua avó, que nem sabia o que dar à sua querida neta. Uma vez ela deu a ela um chapéu de veludo vermelho,
E como este chapéu era muito adequado para ela, e ela não queria usar mais nada, eles começaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Uma vez a mãe pediu para levar um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho para a avó. Tipo, ela está doente e fraca, será para seu benefício. Mandou a mãe não fugir da estrada, senão cairia e quebraria a mamadeira, e a avó não pegaria nada. E quando ela vier para a avó, para que ela não se esqueça de dizer olá para ela. Chapeuzinho Vermelho obedeceu, pegou os presentes e partiu. E minha avó já morava atrás da floresta, a meia hora de caminhada da aldeia. E assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, ela conheceu um lobo. A garota, entretanto, não sabia que tipo de animal feroz era e não tinha o mínimo medo dele. Ela cumprimentou educadamente. O lobo também se comportou muito decentemente, então Chapeuzinho Vermelho disse ao lobo que ela estava trazendo presentes para sua amada avó. E enquanto ela falava como chegar à casa da avó, o lobo pensou consigo mesmo como podia comer não só a velha, mas também uma menina bonita. E então o lobo pensou em mostrar ao Chapeuzinho Vermelho um enorme prado com lindas flores. Chapeuzinho Vermelho, ao olhar para as muitas flores maravilhosas, pensou que seria bom levar um ramo de flores frescas para a avó, porque isso também a agradaria. Sim, e fugiu da estrada para o lado e começou a colher flores. Pegar uma flor levemente, enquanto a outra acena, é ainda melhor, e ela vai correr atrás disso. E assim foi mais e mais nas profundezas da floresta. E o lobo correu direto para a casa da avó e bateu na porta. Vovó perguntou quem estava lá, e o lobo respondeu com uma voz fina que foi o Chapeuzinho Vermelho que trouxe a torta e o vinho. A velha acreditou e mandou apertar o trinco e entrar. O lobo apertou o trinco, a porta se abriu e ele correu para a cabana da avó. Corri para a cama da minha avó e engoli de uma vez. Então ele colocou o vestido da avó e o boné na cabeça dela, foi para a cama e esperou. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho correu atrás de flores, e quando ela conseguiu tantas delas quanto ela podia suportar, então ela se lembrou novamente de sua avó e foi para sua casa. Ela ficou muito surpresa ao ver que a porta estava escancarada, e quando entrou na sala, chamou a avó. Não houve resposta. A neta aproximou-se da cama e viu. A avó estava mentindo e puxou a touca até ao nariz e parecia tão estranho. Chapeuzinho Vermelho perguntou espantado por que a avó tinha orelhas tão grandes. E o lobo respondeu com voz de avó, para ouvir melhor. Então Chapeuzinho Vermelho perguntou por que minha avó tinha olhos tão grandes. Para te ver melhor, respondeu o lobo. E os braços são tão grandes que é mais fácil agarrar. E quando Chapeuzinho Vermelho viu a boca do lobo e só perguntou por que a vovó tinha uma boca grande tão nojenta, o lobo se lançou sobre ela, gritando, para que eu pudesse te comer. E como ele pulou debaixo do cobertor e engoliu a pobre garota. Tendo-se cansado dessa maneira, o lobo novamente foi para a cama, adormeceu e começou a roncar tanto quanto podia. Naquela hora, um caçador que passava pela casa da avó ouviu roncos e se perguntou se teria acontecido alguma coisa com a velha que ela roncava tanto. Ele entrou na casa, foi até a cama e viu que o lobo estava dormindo ali. E ele está caçando esse vilão há muito tempo. Ele queria matá-lo com uma arma, mas ocorreu-lhe que o lobo, talvez, engoliu sua avó e que ela ainda poderia ser salva. É por isso que ele não atirou, mas abriu bem a boca de seu lobo e viu um boné vermelho cintilado ali. Uma menina saltou de sua boca e disse que sua avó ainda estava lá. O caçador abriu a boca de seu lobo ainda mais, e a velha avó de alguma forma saiu atrás do Chapeuzinho Vermelho. Eles ficaram maravilhados, começaram a se abraçar e agradecer ao caçador.
Eles decidiram dar uma lição a um lobo astuto. Eles trouxeram grandes pedras o mais rápido possível, enfiaram-nas na boca e na barriga do lobo e carregaram-no para o pátio. E quando o lobo acordou, ele viu o caçador, e estava prestes a escapar, mas não aguentou o peso das pedras e caiu no chão. Isso encantou os três, enquanto o lobo se levantou e mal arrastou sua barriga pesada para a floresta escura. Eles nunca mais o viram. Foi assim que ensinaram uma lição ao astuto lobo, e Chapeuzinho Vermelho decidiu que nunca mais desobedeceria às ordens da mãe.